Vou agora para Brasília. Caian Messina tem mais detalhes aí dessa delação premiada, confirmada agora pela Polícia Federal. O que a gente já sabe? Caian, boa tarde para você. Oi, Paula, boa tarde a todos. Pois é, nem mesmo em dia de feriado Brasília tem um dia aí de tranquilidade, né? Estamos na seguinte situação. A Polícia Federal, ela já tinha admitido o interesse, né, nas informações que Mauro Cid poderia prestar. Por isso, tratava todo esse caso como uma pré-delação, um estágio de pré-delação, ou seja, a defesa e o próprio ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro disseram aos delegados, olha, nós temos informações que podem acrescentar, né, a todo esse caso, a toda essa situação, a toda essa investigação, né? Mas para que elas sejam realmente colocadas na mesa, é necessário que nós tenhamos, então, uma delação premiada, ou seja, redução ou, a depender das informações prestadas, extinção de uma eventual pena. A PF, né, colocou à disposição de ouvir exatamente o que eles tinham a dizer. Eles falaram à PF o que eles têm a oferecer e a PF, então, colocou na mesa a possibilidade de delação premiada. Ou seja, são informações, eu apurei com delegados da Polícia Federal, que a corporação ainda não dispõe. Lembrando que estamos falando de um inquérito, no caso das joias, extremamente detalhado, que tem inclusive o georreferenciamento, ou seja, de onde partiram determinadas mensagens, onde elas foram escritas, onde o destinatário as recebeu. Também tem todo o itinerário, né, que as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, para a operação de recompra do Rolex ou para a operação de venda do relógio, também do Patek Philippe, enfim. Então, a PF tem todo o itinerário dessas pessoas por meio do celular, né, quando houve realmente a busca e apreensão desses celulares. Então, a gente está falando de um inquérito já muito detalhado. O que Cid e a defesa dele colocaram na mesa foram justamente novas informações a respeito desse caso. E uma informação exclusiva, não apenas dessa questão envolvendo as joias oferecidas de presente para Jair Bolsonaro. Mauro Cid se propõe a falar também sobre os imóveis que a família dispõe nos Estados Unidos, né? A gente não está falando de pouca coisa. Há, por exemplo, uma casa em um condomínio na Flórida, em Miami. Há também uma mansão de mais de 2 milhões e 300 mil dólares, avaliada, portanto, em 11 milhões de reais. Essa mansão foi comprada, está na Califórnia. Esses dois imóveis em nome do fundo da família Cid, né? Então, os investigadores querem saber como que alguém que ganhava aí cerca de 20 mil reais por mês, o irmão, né, mais cerca de 30 mil reais, e o general da reserva, Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens, também recebia aí uma aposentadoria, né, na reserva aí de cerca de 30 mil reais, como que eles tiveram grana para comprar realmente imóveis num valor tão alto. Isso remete também ao caso das joias. Outra informação, a Polícia Federal está muito interessada no caminho do dinheiro, porque as primeiras informações apontam que parte do dinheiro das joias, ele era distribuído, né, entre as pessoas que faziam parte do que a própria PF chama de organização criminosa. Esse dinheiro era repartido lá entre eles, né? A gente está falando do Cid, do Lorena Cid, também de 2 assessores de Jair Bolsonaro, mas também está interessada em como esse dinheiro retornava ao Brasil, porque há informação de que parte desses recursos, né, a gente está falando aí de cerca de 1 milhão de reais, segundo a própria PF, retornou ao Brasil não por meio de transações bancárias, e sim em espécie. A PF, inclusive, levanta uma troca de mensagens que foi pega no celular de Mauro Cid, em que o ex-ajudante de ordens diz a Marcelo Câmara, um dos assessores de Jair Bolsonaro, responsável por toda a catalogação ali, né, dos presentes recebidos pela presidência da República, que ele, Mauro Cid,
tinha ouvido do pai, o general da reserva Lorena Cid, a intenção de que o pai fosse ao Palácio do Planalto entregar 25 mil dólares em espécie e dar um abraço no então presidente. Então, a Polícia Federal está muito interessada no caminho do dinheiro, como esse dinheiro circulou, para onde ele foi, né? Em contas de quem ele entrou e principalmente como parte desses recursos entrou no Brasil, se não foi por meio justamente do sistema bancário. Paulo. Agora, Caian, a gente tem que lembrar, Mauro Cid está preso desde maio, né? Por conta das investigações de supostas fraudes na carteirinha de vacinação, que teriam chegado ali, inclusive, por meio do Ministério da Saúde, para a família dele, contra a vacinação contra a Covid, e para a família do ex-presidente. Quando a gente fala de Mauro Cid, né, Caian, eu me lembro que saiu ali na capa de uma revista dizendo que ele ia botar toda a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, logo na sequência, 1 ou 2 dias, o advogado dele veio dizendo que não era nada disso, ou seja, acabou voltando atrás. Não me lembro o nome da pessoa, talvez você lembre para me ajudar, mas que trabalhava junto ali no governo do presidente, junto com o Mauro Cid, disse que o Mauro Cid se adonava de tudo, tudo era a questão dele, a questão das joias, que ele foi avisado várias vezes, inclusive, olha, não é assim que funciona. Então, assim, não sabe se ele fingiu que não ouviu, ou se fez de desentendido, enfim, sobre toda essa questão das joias. Agora a gente fica tentando entender que caminho vai se tomar, né? Já que a defesa foi e voltou, acabou recuando várias vezes. No meio do caminho, a gente teve aí depoimentos de Mauro Cid na Polícia Federal que duraram mais de 10 horas. Como eu estava falando também anteriormente, aquele esquema de depoimentos simultâneos, né, envolvendo o ex-presidente, a ex-primeira-dama, em que todo mundo ficou calado, só Mauro Cid falando. Então, se espera e se aguarda saber que caminho vai se tomar daqui para frente. Quais são os bastidores que estão rolando por aí? Pela sua experiência também, o que você acha? Porque prova, até agora, pelo menos, que chegaram até nós, jornalistas, são aquelas fotos, o Rolex, as fotos e também o sistema bancário. O que a gente só tem ali, se eu não me engano, é realmente provas contra a família Cid e Frederico Assef, né? De repente, ele tendo algum material, como você falou, troca de mensagens e aí ser entregue para a polícia, mas tem uma diferença de delação premiada para uma confissão. Algo ele deve ganhar em troca, né, Caian? Ah, com certeza, né? Então, você mencionou aí vários assuntos importantes, vamos destrinchá-los, né? Primeiro, em relação a Jair Bolsonaro. Essa é uma argumentação recorrente do ex-presidente, ou seja, ele coloca a responsabilidade, se houve crime, nas contas justamente de Mauro Cid. O ex-presidente já disse diversas vezes, olha, o Cid tinha autonomia para decidir. Então, ele vinha, me passava um problema, eu falava, olha, resolva, por gentileza, coronel, né? Então, essa é justamente a argumentação e o discurso de Jair Bolsonaro, né? Até agora ele apresentou isso, inclusive, de maneira oficial para a Polícia Federal, né? Quando perguntado a respeito do assunto, em outros depoimentos, ele disse, olha, Mauro Cid tinha responsabilidade, ele que tocava essas questões do dia a dia do governo, não sei de joia, se crime houve, não tenho ideia de quem tenha cometido, só sei que eu não fui. Então, essa é a argumentação corrente, né, do ex-presidente. Em segundo lugar, né, confissão, ela pressupõe uma diminuição da pena. A delação premiada, ela é um passo além, né? Ela pressupõe ou a diminuição da pena, e aí a gente está falando de uma diminuição grande, ou a extinção de uma eventual pena. Só que para que uma delação premiada seja homologada, isso é importantíssimo a gente frisar, é necessário, que sejam apresentados elementos dos quais os investigadores não dispõem. Senão, né, não faz sentido, por exemplo, a Polícia Federal aceitar uma delação premiada se ela já tem aquelas informações que são colocadas na mesa. E 2, importantíssimo, principalmente depois de toda essa questão envolvendo a Lava Jato, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles estão muito mais ciosos da responsabilidade em cima das delações premiadas. Não basta apenas o eu disse, eu vi, eu sei. Os investigadores querem provas do que realmente está sendo dito. Então, se Mauro Cid, eventualmente, vou dar um exemplo aqui, falar, olha, eu sei que eu entreguei dinheiro para a pessoa X,
né? Os investigadores vão querer saber que dia que foi, alguém viu, exatamente aonde, tem câmera, né? Eles vão querer saber todo o passo a passo, porque depois dessa questão da Lava Jato, né, há uma preocupação muito maior de que não haja apenas, né, o disse-me-disse, haja principalmente uma acusação coberta por provas não apenas testemunhais, mas provas factuais, né? Então a gente está falando de triangulação de celular, a gente está falando de câmera, a gente está falando de passagem de avião, a gente está falando de gravação, a gente está falando de foto do celular, enfim, a gente está falando de todo o arsenal que pode ser usado justamente como documentação. A informação que eu tenho é de que CID realmente se dispõe a apresentar provas. Provas de quê? Aí os investigadores não me disseram. Eles apenas afirmaram que está em jogo não apenas o caso das joias, mas também dos bens da família CID e principalmente o que está em jogo, que interessa bastante à Polícia Federal, é o caminho do dinheiro, do que os delegados definiram como uma organização criminosa. De onde saiu a grana, de onde veio, para onde foi. É exatamente isso que os delegados querem saber neste instante. Outro ponto importante, Paula, a gente precisa frisar, não basta a Polícia Federal propor ou aceitar uma delação premiada. É necessário agora que os investigadores levem toda a documentação, todos os termos da delação, ou seja, né, quem fez o que está sendo colocado, quais as provas, leva tudo isso para o Ministério Público. A partir daí, os promotores, os procuradores vão olhar ali, vão ver se existe a possibilidade, né, de uma delação premiada com base em qual artigo. Então, o CID está sendo acusado de, sei lá, lavagem de dinheiro, dá 6 anos de cadeia, vamos oferecer para ele 1 ano de cadeia só, vamos ver se ele aceita. Aí já entra a tipicidade da delação premiada. E por fim, né, se aceito pela Polícia Federal, primeiro passo já ocorreu. Se aceito pelo Ministério Público, estamos entrando nesse segundo passo, aí os investigadores da PF e do MPF levam tudo para o Supremo Tribunal Federal. Aí vai cair na mão de um ministro, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está centralizando este inquérito. Ele, com base em tudo que for realmente apresentar, vai decidir se homologa, se avaliza ou não essa delação premiada do coronel Mauro Cid.